Enfim, tendo protocolos, nós conseguimos enquadrar e entender a nossa realidade. Vamos lá. Você daria a mesma aula de adulto para uma criança? O adulto tem uma estrutura muscular. Esse tônus que ele desenvolve permite determinados asanas. A criança não. Ou seja, cada fase motora tem uma necessidade corporal. Cada fase motora tem uma necessidade de construção de exercícios de concentração. O exercício do adulto não serve na criança e o exercício da criança pode ajudar o adulto a desenvolver uma concentração, mas são práticas distintas. Por que nós não ensinamos Advaita Vedanta para crianças? Porque o Advaita Vedanta ele vai partir de um princípio no qual você vai buscar entender, através de exemplos do concreto, o inimaginável, o absoluto. Ou seja, ela é uma prática vedada para crianças. As crianças estão construindo o processo lógico delas. Ensinar alguma coisa que desconstrua esse processo lógico só vai bagunçar a mente dessas crianças. Portanto, dentro desse mesmo princípio, nós não vamos dar práticas meditativas que levem as crianças a estados de abstração que venham a afetar o desenvolvimento lógico delas. Então, a partir daí, nós temos que respeitar as fases motoras. Eu errei muito na minha vida dando aula. Normal. Aqui no Rio de Janeiro, eu não tinha muitos parâmetros. Minha sorte é que a minha primeira professora também deu aula na década de 60 em escola. Foram alguns anos, foram 3 anos apenas. Mas ela pôde compartilhar comigo essa experiência. E a partir daí, eu pude entender algumas coisas. Minha professora também é uma pessoa muito clara e objetiva na construção das suas séries. Então, as séries são específicas, têm um desenvolvimento claro e ensinam para o indivíduo autonomia e não dependência. O que é dependência? É aquele professor que faz uma aula diferente a cada dia. Isso não leva o aluno a entender uma base de trabalho onde ele assente a concentração dele. Cada dia é um estímulo diferente. Então, no trabalho da educação infantil, a gente tem que ter essa preocupação. Que preocupação é essa? Primeiro, eu tenho que ensiná-los a concentrar os sentidos. Eu não vou dar uma prática meditativa longa, um exercício de pranayama longo, ao término de uma aula. Eu estou desconstruindo o processo lógico deles. Então, dentro do yoga educativa, nós trabalhamos com concentrações sensórias. Então, a idade de 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos, que a gente está chamando de fase 1, que engloba educação infantil e uma parte do Fundamental 1 aqui no Brasil, essa parte a gente vai ter a concentração sensória sendo o elemento principal. Ou seja, vou trabalhar concentração auditiva? Sim. Quais são os estímulos de concentração auditiva que eu posso ter? Vou trabalhar a concentração olfativa? Sim. Que tipo de estímulos eu vou poder ter? Concentração táctil, concentração gustativa, concentração visual. Então, esses exercícios de concentração são fundamentais ao término de cada processo. Eles têm um tempo de duração dentro do planejamento anual. Podem durar 1 mês a 2 meses cada fase. A yoga educativa ela tem uma preocupação em desenvolver um planejamento a longo prazo. Ou seja, num ano eu vou dar aula para uma turma, no outro ano, de repente, estou dando aula para essa mesma turma, e meu planejamento ele vai ter pequenas variações, mas vai estar respeitando essa fase motora deles. Porque se eles conseguem entender os seus sentidos, eles conseguem definir parâmetros para o corpo. E a partir daí, uma sequência de encadeamentos. Por quê? O nosso estado acordado, ele é definido pela forma na qual nós usamos o nosso sentido no estado presente. Então, o foco dos sentidos
ajuda no foco do estado presente. O nosso estado do sonho, ele é definido pela nossa memória sensória. Então, uma memória sensória clara e bem vivida permite ao indivíduo sonhos claros e lúcidos. E eu preciso disciplinar os sentidos. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a retração dos órgãos de expressão, é a retração dos órgãos de sentido, tal qual uma tartaruga retrai os seus membros. Então eu primeiro preciso entender o funcionamento desses membros para depois eu saber retraí-los e ter pratyahara. Mas pratyahara é papo lá para frente, quando eu tiver com eles mais velhos, não na educação infantil. Então, uma vez entendido isso, o nosso universo de trabalho dentro de educação infantil ele é mais simples. Mas o que permitiu nós entendermos isso? Compreender cientificamente o funcionamento da prática. Quando nós avançamos na fase 2, dentro da yoga educativa, que a gente vai estar compreendendo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, em que a gente pega final de Fundamental 1, Fundamental 2, pegando essa fase de transição e entrando na pré-adolescência, o nosso trabalho dos asanas se intensifica porque a estrutura e a massa corporal dessas crianças também desenvolve. Então, uma série de asanas que eu não conseguia fazer na etapa anterior, eu começo a desenvolver nessa etapa. É muito importante o planejar das etapas. Por quê? Foto em livro é muito fácil. Minhas aulas regulares têm uma média de 18 a 20 alunos. Então, eu vou pegar de 18 a 20 alunos de cada segmento. Corpos diferentes, algumas fases diferentes. Porém, esse desenvolvimento tem que ser feito de forma que a sua grande maioria consiga fazer toda a aula. Essa aula ela tem que ser repetida no encontro seguinte para que haja uma fixação daquela série. Para que aquele ponto de encontro permita ao aluno levar aquela aula para a vida dele. E possa utilizar as pequenas sequências do yoga educativa para ele achar um centro. Isso pode ser a diferença numa prova. Essa etapa 2, ela já muda um pouco. Nós deixamos claro para essas crianças e pré-adolescentes exercícios de concentração, exercícios de relaxamento. Quando usar os exercícios de concentração? Quando usar os exercícios de relaxamento? Com isso, eles saem da aula com uma ferramenta. Nossa, esse yoga é muito útil para mim, porque eu estou estudando e aí eu estou cansado, então vou fazer aquela pequena sequência de exercícios que o professor passou na aula e aí dentro daqueles asanas eu vou desenvolver o foco, eu consigo estudar mais um pouco. Nossa, está tarde e a minha mente está muito agitada, eu não consigo relaxar. Eu vou fazer aquele pranayama deitado que o Maurício passou e eu vou conseguir dormir. Dentro desse pensamento, eles acham um recurso dentro da prática. E isso é o que faz a diferença para a gente. Quando a gente muda para a fase 3, que a gente está pegando o pessoal entrando no ensino médio, já é uma fase mais distinta. O indivíduo busca o seu dharma. Que dharma é esse? Ele entende o seu dharma essencial e familiar nas fases anteriores. Mas a partir dessa terceira etapa, que engloba o ensino médio aqui no Brasil, nós temos o nosso dharma social, como eu vou agir na minha sociedade, qual a escolha da minha profissão. E isso é uma coisa que complica muito, porque são vários gostos, são várias questões e uma imaturidade. Porque, biologicamente, a adolescência se encerra aos 25 anos e não aos 18. Então, você pedir para um adolescente de 16, 17 anos buscar uma carreira, buscar um dharma, é muito cedo. Ele ainda não tem essa maturidade. Então, a gente não pode resolver isso. A única forma de resolver isso é estendendo esse período de estudos. Uma vez que o conteúdo aumentou, estender esse período não tem problema nenhum. Mas isso é uma outra questão. O que a gente pode passar para esses alunos são clarezas
nos exercícios de concentração e como usar as técnicas de relaxação para criar esse foco. Daí a gente vem para a pergunta principal. Muitos professores de yoga se perguntam: qual o objetivo da prática do yoga? O yoga serve para desenvolver o asana e o corpo. Não. O yoga serve para aprender a cantar mantra. Não. O yoga serve para deixar as pessoas mais calmas. Também não. A prática do yoga é um dos darshanas no hinduísmo. É uma das formas de entender esse conceito do absoluto que existe. Então, antigamente não tínhamos como explicar a prática do yoga fora do métier do yoga. Muito bem, você vai dar aula de yoga para o meu 5º ano, ou para essas crianças de 9 anos. Vou. E qual o seu objetivo com eles? Coordenador, eu vou levá-los a moksha. Para onde? Moksha. Aí você tem que explicar um conceito de moksha. Não, é porque as crianças conseguem chegar em samadhi mais cedo. Então você vê a ironia. Porque dentro do meio acadêmico, esses conceitos não são conceitos claros. As múltiplas inteligências de Howard Gardner, eles são um diferencial na década de 80, sendo que isso, a tese, ela pega mesmo na década de 90. Então, dentro das múltiplas inteligências, qual a função do yoga? Inteligência corporal sinestésico-motora, das funções do corpo. Os asanas trabalham isso? Não. Inteligência ritmo musical, progressões, ajuda a cantar mantra? Também não. Inteligência lógico-linguística? Sim, porque no momento em que você cria Sakshi, a consciência testemunha, você consegue entender o processo formador dos seus pensamentos. E a partir daí você desenvolve coerência na sua fala? Também não. Cada uma dessas múltiplas inteligências que Gardner coloca pra gente são fascinantes e o yoga se encaixa muito bem. Talvez assim a inteligência intrapessoal, que é a capacidade de entender o seu movimento interno emotivo, a inteligência interpessoal, a sua capacidade de interação com o restante do mundo, são as que mais são evidentes, mas também não são o objetivo da prática. Gardner, em sua colocação sobre as múltiplas inteligências, ele fala: a inteligência existencial espiritual é aquela inteligência que permite aos teólogos, aos sacerdotes, aos padres, aos rabinos, a todos aqueles ligados ao caminho espiritual, saber ensinar a espiritualidade. Enfim, ele deu para a gente o nosso objetivo e uma forma de explicar o nosso objetivo. O yoga é uma prática física que cria um procedimento científico que leva à percepção da inteligência existencial espiritual do indivíduo. Essa inteligência é a única inteligência que não opera pelo formato lógico. Ela é um momento de relaxação de todas as outras inteligências para que a gente possa perceber algo que existe além, mas que você não pode definir pelas palavras. Dentro da visão do yoga, nós somos uma célula dentro do corpo de Deus. Não temos órgãos de sentido para operar além dessas 3 dimensões, porque somos limitados em tempo e espaço. Então a capacidade interna da relaxação, e nessa relaxação desenvolver essa consciência testemunha, é o que vai levar a gente mais próximo possível de entender essa inteligência existencial espiritual. Então, no momento em que a gente está com uma coisa muito clara qual é o objetivo da prática, a gente consegue adaptar. Claro que os nossos adolescentes de 15, 16, 17 anos vão ter
Isso são elementos de prática que aparecem para eles. Só que a gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de construir as explicações. Porque senão você acaba levando esse aluno, ao invés de construir bases de asseguramento emocional para poder viver a vida, você dá para ele um elemento de fugir da realidade. E aí, ao invés de você ter um adolescente preparado, você tem um adolescente que vai estar sempre fugindo da realidade. Então, essas questões todas são questões que a gente leva quando a gente está dentro de uma atuação dentro de escola, tá? Não sei como é a realidade no Uruguai, gostaria muito de estar com vocês para essa troca, mas aqui no Brasil, a gente dentro de uma escola, a gente tem um tempo grande de aulas, então a gente pode em um único dia estar dando 5, 6 aulas, eu já tive períodos que eu dava 10 aulas por dia, pegando de educação infantil ou ensino médio. E os professores, que é uma outra área de atuação que a gente tem dentro da escola também. Com isso, você vê o dia a dia dessas pessoas e as necessidades dessas pessoas. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês, de me apresentar um pouquinho do meu trabalho. Meu trabalho pode ser encontrado na internet, é yogaeducativa.com ou yogaeducativo.com. Você entra, acessa, você vai ver todos os meus parâmetros de pesquisa estão no site, tá? E mais uma vez, Octavio, muito obrigado por essa participação. Namastê.